Oi pessoal, hoje a gente tá aqui para falar de um tema bem interessante, meio polêmico, porque o nome ficou meio assim, tipo, errado, certo, o jeito certo de lidar no mundo extrovertido. Teve alguns feedbacks onde as pessoas ficaram achando um pouco interessante esse tema, mas é para ser mesmo, né pessoal? A gente vai falar de uma coisa muito importante para quem é introvertido e o quanto que o desconhecimento de algumas características nossas, né, faz com que a gente use de uma forma meio não muito legal a nossa camiseta da introversão, e a gente tem que ter orgulho de ser introvertido, apesar de vivermos num mundo extrovertido. Então vamos lá. Meu nome é Mônica, eu sou psiquiatra e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre essa aventura, né, do mundo introvertido, num mundo potencialmente extrovertido. Mas antes da gente começar nosso bate-papo, pessoal, eu queria estar falando para vocês que, infelizmente, hoje eu não vou conseguir fazer essa live ao vivo, esse bate-papo ao vivo. Eu tinha um compromisso, uma reunião já marcada há muito tempo, antes da minha ideia de estar fazendo essas conversas sobre introversão. E aí, tô aqui gravando para vocês com muito amor, com muito carinho, e espero que seja tão legal quanto a gente está fazendo esse bate-papo ao vivo. E dúvidas, sugestões, se a gente quiser, a gente marca um outro dia para falar sobre esse tema, sem problema nenhum. Mas infelizmente a gente hoje não vai estar ao vivo, mas ok, vamos adaptar esse momento. E o que eu quero falar com vocês também? Porque na última vez que nós conversamos, houveram duas pessoas que pediram para mim sobre um inventário curto de estresse, porque eu vim falando muito sobre a questão da introversão e o não saber de ser introvertido gera potencialmente estresse, faz com que a gente escale a nossa curvinha aqui. Vamos só relembrar a nossa curva de estresse, e a gente não quer ficar na curva, né, do lado negativo, a gente quer ficar do lado positivo, administrando, aprendendo os nossos recursos, nossas características, nossas potencialidades, administrando uma forma mais correta, entre aspas, né, de estar vivendo nesse mundo extrovertido, sem ter que a gente use tanto da nossa força, tanto da nossa característica de uma forma do traço livre, né, que eu falo, não usar a nossa essência, mas sim o outro lado, a ponto da gente chegar aqui e ficar numa estafa física ou emocional, ou social, enfim, não queremos isso. Então, isso eu não vou falar hoje, eu vou falar na próxima semana, na sexta-feira, às 9 horas da manhã. A gente começa falando sobre inventário curto de estresse. E é gostoso pra gente estar tirando dúvidas conforme eu for falando, tá bom? Então hoje a gente vai falar, pessoal, sobre esse jeito errado de lidar, do introvertido lidar com o mundo extrovertido. Vamos embora. A gente já falou o que é ser um introvertido, então você já tem essa ideia do que é ser uma pessoa introvertida. Se tiver alguma dúvida também, só me perguntar. E o que eu quero estar trazendo hoje? A Susan Cain é uma cientista e ela escreveu um livro que chama O Poder dos Quietos, que é muito legal, eu super recomendo para quem é introvertido. E o que ela traz? Que existe um norte, um sul, né? Um norte e um sul do temperamento de cada um. E é aí que se localiza o aspecto da introversão e da extroversão. E diz o quê? Diz que a gente tem um lugar nesse contínuo, né, que vai influenciar como a gente escolhe amigos, parceiros, trabalho, como que a gente lida com as nossas diferenças, como que a gente demonstra o amor. E também a forma como isso pode afetar a nossa carreira e como seremos bem-sucedidos ou não. Então, é sempre bom a gente lembrar desse espectro, né, desse norte-sul que ela traz aqui, norte-sul, né, desse espectro onde nós estamos na introversão e na extroversão. É importante a gente saber, porque dependendo de onde a gente está, vai fazer com que a gente tenha uma postura diferente na busca disso tudo que eu acabei de falar para vocês. Então, o que acontece? Esse norte, né, ele governa o quanto a gente tem tendência do que, quanto que eu tô mais para lá, quanto que eu tô menos para cá, governa a nossa capacidade, a nossa tendência, a nossa vontade, o nosso desejo de nos exercitar, de funcionar bem, de dormir, de aprender com nossos erros, de fazer grandes apostas, fazer um trabalho super assim arriscado num mundo de ações, adiar gratificações, de sermos bons líderes, de cometer até aquela puladinha de cerca, né, que fala, isso segundo a Susan Cain, tem diferença entre os perfis, como cada um vai agir. Então, atualmente existe a questão da introversão e da extroversão, e são dois aspectos muito pesquisados no âmbito da psicologia da personalidade.
e vai despertando muita curiosidade, não só de centenas de cientistas, mas também a nossa. A nossa do ser introvertido, porque quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que tem coisas importantes para a gente se situar e evitar de entrar na curva de estresse, evitar agir de uma forma errada no mundo extrovertido, porque a gente tem que, ou devia, ou teria, a gente vai entendendo cada vez mais como a gente funciona para a gente poder ter uma qualidade de vida melhor. Então, o que ela fala? Que essa questão de que a gente tem que fazer para ser feliz, né? Falam sempre o seguinte, que então para ser feliz, para ter sucesso, para se dar bem, a gente tem que ser falante, tem que ser ousado, tem que ser super sociável. E nesse livro ela traz uma estatística de 1/3, a metade da população norte-americana é introvertido. Então imagina quantos introvertidos existem por aí que a gente não sabe e quantos são e também não sabem. E isso é interessante porque eu tive muito retorno na última conversa, onde pessoas falaram, nossa, eu não sabia que eu era introvertida, eu não sabia que minha filha era introvertida. Eu não sabia que eu estava trabalhando de uma forma não muito legal a diferença dessas personalidades, do introvertido e do extrovertido. Eu lidei melhor com filhos mais extrovertidos e não entendia muito bem o introvertido. Tenho muitos pacientes introvertidos que trazem muito isso, porque meus pais querem que eu aja assim, eu aja assado, eu não sou assim, eles não me entendem, eu sou estranho, sou diferente, puf, aí cai, vai lá para depressão, ou vai para um pico de ansiedade muito alto, começando a ter crise de pânico, entre outros. Então é importante a gente saber quem a gente é. E muitas vezes nos enganamos até que ocorre algo na nossa vida, porque a gente fica se enganando, a gente não sabe muito bem onde a gente está nesse espectro. Muitas vezes a gente acha que está aqui, porque o certo é estar aqui, é aqui que funciona, é aqui que a gente tem luz, é aqui que a gente traz os holofotes para ser visto, para ter sucesso. Só que daí acontece alguma coisa traumática na nossa vida, ou a gente perde alguém, ou a gente entra nesse mundo louco de Covid aí, que torcemos para que a gente passe logo, né? Enfim, estresse, trauma, alguma coisa que aconteça na nossa vida que vai desencadear e obrigar você a parar para se avaliar, parar para se olhar, parar para se entender qual é a minha verdadeira essência, onde eu estou nesse mundo, o que faz com que eu seja quem eu sou. Então, às vezes, a gente precisa de uns chacoalhões assim para poder estar parando para olhar. E isso aconteceu muito, tem muitas pessoas que se descobriram introvertidas com a questão da pandemia, porque ficaram no paraíso dentro de casa, mudaram o esquema de vida, mudaram o esquema de trabalho e falaram, poxa, eu não sabia que isso era tão importante para mim. O oposto também serviu para os extrovertidos, né? Quem já era ficou sabendo mais ainda que é, porque muitas vezes até deprimiram por não ter esse contato, por não estar junto com as pessoas que tanto amam, ou falar, ou sair, ou ver gente, que é onde eles buscam energia. E o que a Suzanne Cain fala pra gente também? Ela diz que vivemos num mundo onde existe um sistema de valores, e ela chama esse sistema de valores de ideal da extroversão. A crença do ideal da extroversão é que existe uma crença onipresente de que o ideal é ser gregário, é ser o alfa, né? Ser o dito macho alfa, e se sentir confortável sobre a luz dos holofotes. O típico extrovertido, portanto, prefere ação à contemplação, a tomada de riscos, a cautela, a certeza da dúvida, né? Então, prefere decisões rápidas, mesmo correndo o risco, né, de estar errado. Trabalha bem em equipe, se socializa bem em grupos. O mundo está ficando todo montado para isso. Até nas escolas, muitas vezes, é tudo em grupo. Mudou a carteira em algumas linhas para grupos, né, para mesas. Fica mais confortável sendo o centro das atenções. E o que ela diz? Ela diz que a introversão, com sua sensibilidade, seriedade e timidez, é hoje um traço de personalidade de segunda classe, gente. Pensa bem, a hora que eu li isso, eu falei, Jesus, como assim? Né? Que susto, como assim? E ela fala o quê? Ela fala que o introvertido, ele passa muitas vezes a viver sobre o ideal da extroversão, como lá atrás, as mulheres, que não é muito lá atrás, a gente sabe que ainda existe, né? Mas enfim, vamos voltar para a introversão. Como mulheres vivendo num mundo de homens desprezados por um traço que define o que são. Então, pesado, né, ouvir isso, mas é um fato, isso é científico, é pesquisado, tá lá nas pesquisas dela, uma cientista que está trabalhando agora sobre introversão o tempo inteiro. A extroversão é um estilo de personalidade, atraente ao extremo, mas a transformamos num padrão, gente, muito opressivo, que a maioria de nós acha que deve seguir. Por isso que a gente colocou esse termo, o jeito errado de viver no mundo extrovertido.
Porque, como assim, né? A gente não tem que ser assim, a gente tem que se moldar a isso. Vamos desenvolver isso, vamos conversar um pouco mais sobre isso. Esse ideal da extroversão, ele tem sido bem documentado em vários estudos. Que pessoas loquazes são mais espertas, mais bonitas, mais interessantes, mais desejáveis e até como amigas. Então, tem uma parte, se não me engano, ela traz que conta de uma pessoa em Harvard que lá, o introvertido meio que ninguém da vez, tem que ser um Blaster Plus que faz um monte de network, que conversa, que está sempre falando, não pode ficar quieto. Olha o peso, né? Olha o peso disso tudo. A velocidade do discurso conta tanto quanto o volume. Colocamos aqueles que falam mais rápido como competentes e simpáticos, mais do que aqueles que falam devagar, que ficam mais quietos, que ficam mais no seu mundinho. Então, muitas vezes, gente, o introvertido assume o jeito errado de viver no mundo extrovertido e acredita que o mundo só enxerga a extroversão como uma característica desejável e que deve ser perseguida a todo custo por aqueles que não possuem essa característica naturalmente. Por exemplo, então, vamos pegar só o dicionário Aurélio para ter uma ideia do que é introversão. Pode ser definido como que ou quem tem a tendência de dirigir para o interior a sua atenção e suas emoções. Quieto, calado, recluso, de não falar muito. Entretanto, para a gente compreender melhor, pessoal, o que é introversão, a gente precisa entender a dinâmica oposta, que é a extroversão. Pensa o seguinte, pensa aí, pega uma folha, um lápis. Existe uma característica, você é canhoto ou você é destro ou canhoto. O que você é? Escreve seu nome, como que você fica, como que você sente escrevendo com a mão direita ou com a mão esquerda. A gente sabe que, por mais que eu seja destra, eu consigo escrever com a mão esquerda. Muito mal, mas dá. Então eu também uso a minha mão esquerda. Tem pessoas que conseguem usar as duas, que são os ambivertidos que eles falam, né? Então, por que eu tô falando dessa história da mão, né? O que ela quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, que enquanto o introvertido ele não se conhece, se ele não souber quem ele é, ele pode correr o risco de adotar um jeito pouco útil para ele. Escrever com a mão esquerda. Errado de encarar o mundo dos extrovertidos. E a gente passa a viver e passa a acreditar que então ser um introvertido, eu sou um fóbico social, eu sou um antissocial, eu sou um metido, eu sou um chato, eu sou um fresco, uma limitação de alguma forma, mas não é, a gente tem uma preferência por não gastar tanta energia nesse mundo social, que é estranho e ele se acha estranho, ele experimenta o mundo de uma forma esquisita, ao invés de pensar que possui maneiras diferentes da gente experimentar o mundo. Acha que tem que enfrentar barulhos, aglomerações, muitas reuniões, eventos sociais, luzes, shows, etc. Mesmo sabendo que isso afeta muito os introvertidos, que isso tira energia, que esgota energia. E mesmo sabendo disso, que prefere o silêncio à solidão, vai ficando muito, muito intenso esse desgaste. E você pode se forçar a acreditar que tem que ser assim, sem sequer lembrar que você é muito sensível aos estímulos. E aí você não cria um espaço para um descanso, para recarregar sua energia. Aí você chega em casa, do trabalho, de um evento, de alguma situação, e você tem ainda o social da casa, que vai te sugar mais energia. Aí você explode, você grita, você briga, ou você implode, ou fica quietinho, vai fazendo coisas porque você tem que seguir os mandatos de ser forte, ser agradável, de ser perfeita, de ser esforçada, de ser apressada, de fazer as coisas. Isso vai gerando conflito, gente. E aí você vai ficando cada vez sem qualidade de vida. E você não se respeita. Você não se respeita, você se força a agir de uma forma, muitas vezes inconsciente, que é totalmente contrária à sua natureza. Então, eu fico lá tentando escrever com a mão esquerda. E não é minha natureza é escrever com a mão direita. E isso vai causando sérios danos à saúde física, mental e social. E isso é importante de falar, que é uma história do estresse. E a perda de qualidade de vida não é o que a gente quer, né, gente? Como existe uma grande comparação para que você seja quem não é melhor que você seja um extrovertido. Aí você fica profundamente irritado até com isso, porque é falado isso. Muitas vezes incomodado, até você acaba se achando defeituoso, com algum problema. E aí o que fala? Alguém vai virar para você e falar, você tem que sair mais, você precisa ter mais amigos, você precisa mostrar mais no trabalho. Como que as pessoas vão saber se você é bom? Como que você vai ter sucesso se você não aparecer? Se você não falar, se você não se posicionar? Você tem que aprender a falar melhor em público, senão você não vai ser notado. Você precisa circular, você precisa ir em festa, você precisa ir mais num cafezinho, você precisa ir nos jantares
da empresa, você precisa conhecer pessoas, você precisa atender mais os telefonemas, você precisa receber mais as pessoas na sua casa, você precisa interagir mais. Cansa, né, gente? Isso é cansativo. Você precisa jogar a conversa fora, gente. O introvertido não é de jogar a conversa fora, não gosta de conversa fiada. Gosta de coisas mais profundas, não quer dizer que não possa fazer isso. Você tem que fazer mais network. Pra gente, é muito desgastante esse negócio de network, gente. É preciso muita energia, muita concentração pra gente navegar nessas interações. Gasta muita energia. E a gente acaba, se não presta atenção, a gente acaba achando que a gente tá errado, que é um pecado não fazer isso, né? E aí você acaba pecando até pelo excesso, porque tem que fazer mais. Eu tenho que... E isso, se eu me forçar, gente, se é o jeito errado de viver num mundo extrovertido, eu vou fatalmente ter o que a gente chama de ressaca introvertida, devido a essa superestimulação. Você tem que prestar atenção que você está fazendo isso, porque senão você não vai conseguir recuar um pouco e você vai ficar mal e vai ficar nessa ressaca introvertida por muito tempo, às vezes. Ó, eu precisei ir pro Rio, eu levo minha filha para fazer um tratamento lá e acabou que o nosso voo foi cancelado. E a gente já chegou cedo no aeroporto tentando fazer o adiantamento do voo, foi cancelado, não tinha como voltar. Pensa numa introvertida naquele mundo de Deus, de aeroporto, de gente, de fila para falar com a mulher, para ver se mudava e não conseguia, aí vai para cima, daí entra lá chega lá no embarque, tá cancelado, daí você tem que voltar, o que eu faço? Volto, não volto? Cheguei em casa, era para estar aqui às 5 da tarde, cheguei quase 10 da noite, o ó do Borogodó. Por quê? Porque é muita gente, é muito estímulo, é muita conversa. É uma ressaca introvertida. No outro dia eu acabei que não produzia. Então, se eu não sei disso, se eu não sei que eu tenho ressaca introvertida num dia que eu passo como eu passei, se eu não sei que eu tenho que segurar minha bateria social, eu vou acabar com a minha saúde. E eu vou falar pra vocês uma coisa, eu fiz isso a vida inteira sem saber disso. Portanto, hoje pago um preço alto pelo um estresse de vida que eu vivi me enquadrando no mundo extrovertido, não sendo extrovertida e sem saber. E aí você aciona gatilhos dos mandatos, das crenças que você tem que seguir e você segue ipsis literis dessa forma totalmente equivocada, totalmente errônea. Por isso que é importante a gente saber quem somos, pra gente não errar num passado ponto e para se enquadrar no mundo extrovertido. Então, gente, dei alguns exemplos aí, mas a gente pode ficar horas aqui falando de exemplos. Eu posso ficar falando um monte de exemplos nesse pequeno pacote de dia que eu fui para lá. O quanto que me desgastou dessa história de ter que sair de casa, de ter que ir para o aeroporto, de pegar avião, de ir lá, de ficar horas com as pessoas foférrimas que cuidam dela, mas é desgastante, entra numa ressaca introvertida. Mas, vamos lá. Se você, primeiro, não sabe quem você é, você vai entrar nisso. E eu levanto a minha mão aqui, falo, comprovo que eu tô falando, que eu fiz isso muitos anos da minha vida sem saber que eu era, sem saber da importância da gente cuidar da nossa introversão. Sem saber disso daí, a gente vai agir de uma forma errada no mundo extrovertido. Então, você vai crer que esperam de você e que você vai achar que isso é o correto. O correto é fazer o que o extrovertido faz. Isso vai te sobrecarregar. Então, percebe como quando a gente não sabe quem é, quem somos, como a gente cria um potencial de agirmos de uma forma muito equivocada, isso vai gerar estresse, pessoal. Vai gerar estresse, escreve o que eu tô falando aí. Estou atendendo cada vez mais jovens no consultório estressados porque tem uma expectativa externa disso, daquilo, daquele outro, e eles não conseguem cumprir. E se cumprem, eles pagam um preço muito alto por isso. Então, uma coisa é fato, gente, o mundo prioriza que todos devem seguir padrões extrovertidos. Isso é fato, ok? Isso é acordo, isso é científico, é provado, tem como comprovar, não sei o que estou falando. O mundo é 80% extrovertido, 20% são introvertidos. Mas isso não quer dizer que a gente tem que deixar de ser quem a gente é. A gente só tem que se ligar que somos introvertidos e a gente precisa criar o hábito de parar para pensar o que estamos fazendo com a nossa introversão. Então, o introvertido, ele gosta de pessoas assim, o introvertido, ele tem alta energia, porém, essa dose de energia que a gente tem, ela se vai rapidamente. Os introvertidos não são frios, não são distantes, eles são muito queridos, porém, eles têm uma seriedade
que pode passar essa coisa do coração de gelo, que não gosta de pessoas, enfim. Então, ao invés de chamar a atenção para aquilo que nos falta, que tal a gente mostrar para o mundo a importância da introversão e as características positivas associadas a essa personalidade. Deixa eu ver aqui, gente, se eu acho um negócio aqui rapidão. Aguenta aí, peraí. Eu tenho um livro aqui, deixa eu ver se tá nesse livro aqui. Aguenta aí, peraí, que deve estar aqui. É que eu não vou lembrar tudo isso de cabeça, mas ó, aqui ó. A pessoa que escreveu esse livro, ele falou assim, presta atenção, que se não fossem os introvertidos, tipo Bill Gates, Agatha Christie, deixa eu pegar uns mais conhecidos aqui, Neil Armstrong, Thomas Edison, Albert Einstein, Al Gore, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Eleanor Roosevelt, enfim, muitos outros aqui, gente. Muitos introvertidos. Olha quantas coisas esses introvertidos fizeram no mundo. E esse é um livrinho legal também, ó, Introvertido de Sucesso. Então, os introvertidos têm muita coisa a agregar, mas eles têm que transpor uma zona de conforto, que a gente vai falar daqui a pouco, para poder se expor no mundo. Senão, esses caras, como seria? A gente faria de que jeito? Como a gente conviveria, né? Com tantas inovações, com tantas coisas que eles trouxeram pra gente. Então, eu vou falar para vocês umas características aqui. Os introvertidos, então, eles são atraídos para o seu próprio mundo interior. Preferem se comunicar escrevendo. Elaboram ideias refletindo sobre elas. Aprendem melhor por reflexão e prática mental. Não só ir falando. Gosto de pensar antes de falar. Concentra-se profundamente em alguns interesses selecionados. Então, ele fala muito bem, ele fica uma tagarela. Eu sou uma tagarela quando eu falo de coisas que eu gosto. Senão, eu fico quieta. Tendem a ser privados e contidos. Tomam iniciativa seletivamente quando a questão é importante para eles. Ó, isso é um introvertido. Agora, pensa nesse carinha tendo que agir assim. Os extrovertidos são atraídos para o mundo exterior, não para o interior. Preferem se comunicar falando. Aí já bagunçou porque ele não vai conseguir tá falando, porque ele tem esse problema, né? Ele não é de falar, ele é de pensar. Prefere se comunicar falando, elaboram ideias falando sobre elas, aprendem melhor fazendo um discurso, têm interesses amplos, tendem a ser mais sociáveis e expressivos, tomam prontamente iniciativa no trabalho e nos relacionamentos. Não espere isso do introvertido. Então vocês têm que entender que para eles agirem dessa forma, nós vamos gastar uma energia muito grande. Então, esse jeito errado que eu falo de viver no mundo extrovertido é não saber quem somos. Essas características, a partir do momento que eu sei, eu evito a ressaca da introversão, eu evito me sobrecarregar, eu começo a achar nichos de descanso, nichos de relaxamento que são muito importantes para nós e a gente vai falar um pouco disso agora. Então, a gente precisa prestar atenção, pessoal, que tem alguns pontos quando a gente fala sobre o jeito errado de lidar com o mundo que a gente precisa adaptar. Né? A gente precisa entender que não precisa ser errado, porque a partir do momento que eu sei quem eu sou, como eu funciono, eu não vou mais agir dessa forma inconsciente, de uma forma automatizada. Eu vou parar para pensar, eu vou usar o que é melhor para mim, mesmo tendo que usar meu traço livre. Lembra, traço livre eu saí da minha mão direita e para minha mão esquerda, conscientemente, por um tempo suficiente, onde eu tenha meus momentos de nicho de descanso, nicho de relaxamento. Então, eu preciso saber que é necessário a gente sair da nossa zona de conforto para a gente ir para esse mundão de Deus aí, do mundo extrovertido. Mas a gente nunca vai sair da nossa zona de conforto sem antes entender quem somos, como funcionamos, o que é preciso para a gente poder estar lidando bem aí, de uma forma não errada, mas de uma forma mais gostosa, com mais qualidade de vida. Então, você precisa sair da zona de conforto. É necessário para o nosso crescimento sair da zona de conforto. Mas eu tenho que sair, eu tenho que saber que eu vou sair da zona de conforto, mas eu vou entrar numa zona de desconforto que é necessária para o crescimento. E que tá tudo bem, só que eu não preciso ficar nessa zona de desconforto ad eterno. Né? Eu achei muito interessante isso aqui, ó, que legal. A gente cria uma zona de conforto, gente, no aeroporto estava muito claro. Na fila, você via pessoas querendo conversar e eu queria olhar meu pezinho, tipo assim, alguém pode, por favor? Eu achei uma foto melhor ainda, pessoal, olha isso. Alguém pode, por favor, entender que eu tô dentro da minha bolhazinha e eu só vou sair para falar com a mocinha ali, para ver se eu consigo um voo para ir embora para casa? Olha que interessante isso. Mas a gente precisa entender que, ó, quanta coisa a gente precisa passar para chegar na zona de
para ter um crescimento, aliás, para chegar nessa zona de crescimento, para chegar na zona de superação. Isso aqui, depois eu vou falar com calma em outro momento, gente, mas a gente está aqui, ó, na zona de conforto. Nessa zona de conforto, a gente tem uma sensação de segurança. Aí a gente precisa passar pela zona do medo. A zona do medo vai ser a sua zona de mudança, uma zona que vai gerar, às vezes, uma impotência ou até uma insegurança. Como que eu me coloco? O que eu faço? O que eu não faço? Aí eu vou entrar na zona de aprendizagem, onde eu vou estar usando os desafios mais conscientes de lidar com o mundo extrovertido, sendo introvertida. Aí eu chego aqui nas minhas conquistas, os meus desejos e metas, todos eles atingidos. Então é importante a gente passar por isso, saindo da nossa zona de conforto. Depois eu mostro isso. Vamos lá. Então, entendeu? Zona de conforto, zona de desconforto, fica na zona de desconforto por um tempo, mas não muito tempo. Então, para a gente fechar nossa conversa de hoje, vamos dar algumas dicas de como sobreviver no mundo extrovertido sendo introvertido. Então, imagina no ambiente de trabalho, até mesmo em casa, proteja o seu tempo. Você precisa de silêncio, então você precisa bloquear sessões de trabalho para não ter distração. Avisa que você está compenetrado em alguma coisa. Se está trabalhando em alguma coisa dentro de casa, avisa seus filhos, avisa o funcionário, avisa o marido, avisa quem for que você tiver que avisar, mas deixa claro, começa a trabalhar limite, gente. Se vocês não sabem se posicionar de uma forma assertiva, fica complicado, vocês vão se sobrecarregar. Trabalha para você ter um dia mais produtivo e mais silencioso. Para que isso aconteça, você precisa se comunicar, você precisa deixar claro a sua comunicação. Como a gente tem essa dificuldade de, na rapidez, falar, você vai falar, putz, quantas vezes aconteceu isso comigo? Nossa, agora eu falaria isso para ela ou para ele. Mas na hora não veio, porque a gente não funciona assim, a gente precisa pensar um pouco. Então, para o teu dia ser mais produtivo, mais silencioso, se comunique melhor, gente. Isso eu uso muito a comunicação não violenta, os 4 itens da comunicação não violenta. Então, primeiro, eu tenho que denunciar meu problema, eu tenho que falar sobre o que eu sinto sobre esse problema, eu tenho que falar sobre a minha necessidade, eu tenho que fazer um pedido. Então, se a gente exercita isso, é maravilhoso. E quanto mais forte for a nossa comunicação, menos tempo você vai precisar para se comunicar. Sem falar que você vai trabalhar muito melhor, você vai render muito mais, não importa se é em casa ou no emprego que você tem. Então é importante você se comunicar. Isso é muito legal com filhos, gente. Porque às vezes a gente tem mania de entrar no triângulo dramático e ficar reclamando. Por que você não faz isso? Porque sou eu, sempre sou eu, porque não sei o quê, tarará, tarará. Se a gente usa comunicação não violenta, tá claro, o meu problema é esse, deixar claro. Você entendeu qual é o meu problema? Repete. Fala pra mim, usa assertividade, checa se a pessoa entendeu. Fala da necessidade, fala do que você precisa e faz o pedido. Isso é uma cerejinha do bolo pra gente. Prepare, por exemplo, se tem reunião, você tem o seu dia de casa, prepara, se organiza. Como que vai ser? Eu vou conversar, vou ter uma conversa em família, vou ter uma conversa com amigos. Eu vou mapear o que eu preciso dizer. Por quê? Porque a gente funciona melhor quando a gente pode parar para pensar no que a gente vai falar. Então, muito importante, daqui para frente, o que eu vou falar é interessante vocês estarem sempre atentos para a gente não fazer essa postura, adotar essa postura errada no mundo extrovertido. Primeiro, quem é você? Onde você busca energia? Quem que vai descarregar a sua bateria social? Onde, quando, com que situação? Qual é o tempo que eu aguento? Qual é o tempo? Quantas pessoas eu dou conta? Você põe limite, não põe limite? É fundamental você saber. 2, você vive com crenças, e muitas dessas crenças, e lembra, crenças são coisas dogmáticas, absolutistas, que eu acredito e eu acho que é isso, e ponto. Então, tira o tem que. Eu tenho que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo, se eu não fizer, vão pensar isso, não vão gostar de mim, não vão me amar, não vou ser aceito, não vou ser bom o suficiente, não vou ter sucesso, eu vou ser sempre um segundo, vou ser sei lá o que você pensa. Então, não pensa, ok? Tem que, não funciona. A gente tem que entender e você tem que querer agir de uma forma ou de outra. Não porque você tem que. O tem que te desgasta, o tem que tira a tua energia, o tem que faz você fazer coisas de uma forma obrigada, não com uma forma do querer. E a gente tem que ser movido pelo coração, pelo desejo, não pela obrigação. Claro que tem coisas que a gente tem obrigação de fazer, mas eu tenho que ter consciência, inclusive, sobre essas coisas, para fazer de uma forma mais gostosa, para ter qualidade de vida. Você precisa saber que o processamento das informações acontece de modo diferente no cérebro do introvertido e do extrovertido. Enquanto o extrovertido ele gosta de falar,
prefere discussões, prefere estar elaborando o discurso dele na fala. O introvertido não. Ele atua bem quando essas trocas são bem menores, onde eu vou ter uma comunicação clara e organizada. Ele precisa de um tempo para falar, para pensar antes de falar. Você precisa saber disso. Você precisa saber que tem uma diferença entre a forma que a gente aborda o ambiente. O extrovertido, eles vão buscar recompensa e são motivados por aquilo que acontece fora, enquanto que os introvertidos, eles são motivados para evitar punição. Então, o extrovertido é motivado para ter recompensas. O introvertido é motivado para evitar ter punições. Por exemplo, o extrovertido pode não ver desvantagem nas suas ações, enquanto que o introvertido ele pode não ver o lado bom deles. Que ele quer evitar fazer a coisa que não está certa, evitar ser punido. O outro, ele quer recompensas. Então, muitas vezes, ele nem percebe quantas coisas ele faz, quanto que ele invade o espaço do outro sem perceber que isso faz mal para o outro, né? Mas está obtendo a recompensa que ele deseja. Por exemplo, uma coisa boba, mas tem diferença como o cérebro reage ao álcool, à cafeína do cérebro do introvertido e do extrovertido. Não é legal. O cérebro do introvertido ele já fica mais estimulado se você dá isso para eles. Você precisa cuidar do seu traço livre. O que é traço livre, gente? Só lembrando, lembra? É quando você fica fora do seu eixo. Eu preciso usar meu traço livre, senão eu não consigo funcionar nos ambientes. Porque lembra, o mundo ele é extrovertido, a gente precisa ter essa consciência. Mas para que isso aconteça, o meu trabalho, eu preciso fazer isso de uma forma consciente. Então você vai ficar o tempo inteiro no traço livre, seja para ter um sucesso no trabalho, ou até por amor, por estar convivendo com um extrovertido, por estar convivendo uma família extrovertida, e você não vai ter um resultado legal. Então sempre tem o benefício e o custo disso. Tem benefícios de você estar aí, porque você vai ver que você é capaz de progredir nos seus projetos, você vai sair da sua zona de conforto, você vai obter ações onde você vai ver que você é ágil, que você é capaz de lidar com situações desafiadoras. Mas também você tem um custo muito alto disso, que se você agir de uma forma prolongada nesse lugar de traço livre, você corre o risco de ter um esgotamento físico, mental e comprometer seriamente a sua saúde. Não é isso que a gente quer, correto? Por isso que eu falei que a gente tem que saber lidar com o jeito certo de estar no mundo extrovertido, deixando esse jeito errado de estar no mundo extrovertido, que é o não se conhecer, né? Por isso é importante buscarmos sempre nicho-restauradores, que são lugares onde a gente pode se nutrir dos nossos próprios traços naturais, tá? E tem o Brian Eno, que é um cientista forense, um professor, ele é muito querido, ele fala o quê? Que a gente precisa estar começando a enxergar os outros não como pessoas problemas, mas simplesmente como pessoas em construção. Olhar para esse ambiente de trabalho de uma forma mais humanizada, né, fazendo com que exista um bom humor, uma pitadinha de bom humor em tudo que a gente faz. É necessário para a gente trabalhar e humanizar melhor nosso local de trabalho, nosso ambiente familiar. E saber como se comunicar com os extrovertidos. Aqui eu vou falar por alto, gente, porque tem muita coisa para estar falando aqui. Isso é para uma conversa, só uma conversa sobre isso. Que existem as características de como eu devo falar com o introvertido e como eu devo falar com o extrovertido. Mas então, por exemplo, o extrovertido, ele vai falar assim, vamos conversar, vamos embora, vamos lá, vamos falar, vamos debater. E o introvertido, ele vai querer fazer o quê? Eu tenho que pensar sobre isso. Não é tão simples assim. Isso aqui, gente, a gente vai voltar a falar, se vocês quiserem. Tem dicas de quais são os pontos fortes da comunicação dos extrovertidos, a abordagem que eu tenho que ter na comunicação com o introvertido e com o extrovertido, como que eu me comunico com os extrovertidos e o introvertido, quais dicas eu vou ter para usar isso. Isso a gente vai poder falar sobre isso num outro momento. Mas é importante você saber como se comunicar, aprender a se comunicar. Mas para eu poder aprender a comunicar com o outro, eu tenho que saber o que eu preciso para mim. E nunca se esqueça, gente, que existe o lado bom de ser introvertido, né? A gente fica sempre falando, porque o mundo é extrovertido, o mundo é extrovertido, o mundo é extrovertido. Tá, mas não dá pra sistematizar. Então lembra que eu falei que um falava que não tem o extrovertido e o introvertido puro, senão ele estaria num hospício? A gente tá dentro de um saco, tem um balaio de gato aí, gente. A gente é um pouco de tudo, né? Tem várias pessoas dentro da gente. E é difícil ouvir desde a infância, né? Que o seu jeito de ser quieto é errado, que você quer conquistar um relacionamento, mas você não sabe como chegar, que você é um desengonçado, que você nunca vai ter ninguém, que você vai ser uma solteirona,
que você não sabe vender, que você não sabe ter um emprego, que você nunca vai ter, que você não vai conseguir ser como fulano, como Beltrano, que é mais desenvolto. A gente precisa se expor, né? Fazer de tudo para chamar atenção, para ser notado no nosso desenvolvimento, né? Para se destacar. Mas não é assim, gente, porque senão parece que a introversão é um castigo, é um defeito, é um ruim, não é. Então, boa parte dos introvertidos, eles não se aceitam como são e buscam a todo custo se moldar de uma forma errada nesse jeitão extrovertido de ser. E não enxerga seus pontos fortes, né? Que são muitos pontos fortes. A gente tem facilidade de ficar sozinho, a gente tem facilidade de estar no silêncio, a gente tem muita criatividade. A criatividade, gente, nasce na solidão, nasce na quietude. O ócio é criativo, né? Então a gente tem essa tendência maior. A gente tem uma tendência muito grande, um dom da imaginação, de criar. A gente pode até falar, o introvertido fica no mundo da lua, tá sempre sonhando acordado. Mas é muito legal, a gente faz muitas autoanálises, constantes avaliações, autoavaliações, a gente quer profundidade nos assuntos, a gente quer tá trabalhando de uma forma mais profunda, né? A gente tem uma maneira única de se comunicar, a gente pode não falar, mas eu vou mandar um e-mail, eu vou mandar uma carta, eu vou mandar, olha, uma carta, hein? Hoje em dia tá até chique mandar carta. Eu vou mandar um WhatsApp, denuncia a minha idade, né, gente, ficar falando que manda carta. Mas, enfim, você pode palestrar, você pode trabalhar em eventos sociais com momentos onde você vai buscar os seus cantinhos, os seus nichos restauradores. Então, tá tudo certo. Tem muita coisa que você pode estar usando. Você pode escolher de formas inúmeras a forma de se comunicar. Traz muita tranquilidade nos ambientes, nos relacionamentos, porque tem uma serenidade, apesar de parecer frio, tem uma serenidade. E é importante a gente ver o mundo como solicita muito da gente, que a gente faça um monte de coisa, a gente até parece que está atropelando, que tem aquele perfil tipo de comportamento, né, que a gente faz mil coisas ao mesmo tempo. Mas se você for perguntar para qualquer um introvertido, eu gostaria de fazer uma coisa de cada vez. Mas existe uma solicitação muito grande de tudo que eu não consigo. Então eu preciso estar redobrando a minha atenção e aí gasto uma energia maior para você evitar de ficar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Porque você aprendeu que tem que ser assim. Tem que ser assim para você ser valorizado, para você estar sendo aceito, para você estar sendo competitivo no mundo que a gente vive, né? Então preste atenção nisso. A gente também é muito observador, muito detalhista. É muito bom para um grupo, é muito bom para o ambiente ter essas características, né? E aí, pessoal, eu queria que vocês entendessem o seguinte: você precisa olhar para você e ser você. A gente não precisa que tem que ser de um jeito, tem que ser de outro. A gente pode se adaptar como opção, porque eu quero me sobressair também. E aí, por isso, eu vou ter que usar meu traço livre, né? É mais natural você tá achando aquele caminho que te faz bem, né? O que é o mais natural. Pode ser que eu precise, em algum momento, estar usando algumas coisas para eu estar agindo fora da minha zona de conforto. Mas não é mais desconforto, lembra? A gente saindo da zona de conforto, a gente tem possibilidades incríveis. Tô bonitinho, que fofinho, achei tão bonitinho isso aqui. Tem um monte de coisas que a gente pode estar fazendo quando a gente sai da nossa zona de conforto. E por mais que pareça no primeiro momento uma zona de desconforto, você sabendo de tudo isso, você entendendo que tem um jeito introvertido de fazer isso, com consciência, você vai viver de uma forma muito melhor, né? Então é importante saber que tem espaço para você brilhar, tem espaço para você lá fora e que a gente pode sim usar características extrovertidas, porque a gente não é só uma coisa, lembra? Nós somos um espectro dentro de um contínuo, que a Susan Cain fala do norte-sul, né? Estamos sempre trabalhando um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, mas vocês nunca esqueçam qual é a sua essência. Se eu escrevo com a direita ou com a esquerda, cuida dela, cuida do seu nicho restaurador, cuida do seu traço livre, quando você usa, quanto tempo você usa, cuida daqueles momentos que você precisa restaurar a sua bateria. Não entrem num limite, porque vocês vão entrar, sim, naquela questão de um desgaste muito grande. E você, com isso, vai sobrecarregar a sua vida, seja ela afetiva, profissional, sua saúde ou o seu mundo mental. Então, espero que tenha ficado claro para vocês o que acontece, que a gente entra de uma forma errada no mundo extrovertido e o que a gente precisa fazer para evitar que isso aconteça.
Então, fundamentalmente, a gente precisa parar para olhar o que a gente está fazendo com as nossas escolhas. Porque tudo depende, gente, de um ponto de vista, né? Tem uma imagem que eu gosto muito. Os tipos, sejam extrovertidos ou introvertidos, eles veem a vida, veem o mundo através de diferentes pontos de vista, de diferentes perspectivas. Olha que legal isso aqui. Esse aqui é um material da Felipelli, onde eu fiz a formação do MBTI. Olha que legal. Não é legal? Você pode ficar aqui brincando tem muitas perspectivas, muitas. Mas a gente não pode esquecer que nós somos pessoas introvertidas e que tem preferência por usar a energia do mundo interior, ideias, emoções. A gente tá como se o mundo estivesse dentro da gente. É diferente do extrovertido, que ele tá com o mundo fora e ele precisa se abastecer disso. E a gente não tem que ficar aqui de certo e errado. Eles estão certos, eles estão errados. Não. Eu tenho meu funcionamento, respeito meu funcionamento e à medida que as situações forem surgindo, eu vou estourando as minhas bexiguinhas de estresse. Porque o que eu quero? Ter qualidade de vida. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa hoje. Sexta-feira que vem a gente tá aí de novo para estar falando de temas muito legais sobre introversão. Eu te espero sexta que vem. Até!